Olá, sejam bem-vindos ao Animajus, o seu canal de conhecimento aqui do YouTube. Eu sou o Herderson Olímpio, pesquisador em Direito, e hoje nós vamos falar sobre a obstinação terapêutica. Devemos viver a qualquer custo? Então sentem aí, prestem atenção e roda a vinheta. O homem sempre tentou superar a morte, e com os avanços tecnológicos tornou-se possível manter uma pessoa muito doente ou em estágio terminal indefinidamente viva, o que nos leva a refletir sobre a tomada de decisões na terminalidade da vida, como a eutanásia, suicídio assistido, ortotanásia e distanásia ou obstinação terapêutica, fazendo com que surja a pergunta que tentaremos responder nesse vídeo: devemos viver a qualquer custo? Inicialmente, precisamos compreender que a morte é um fato natural e atinente à realidade humana. Por muito tempo, ela ocorria em um ambiente familiar, confortável, envolvida com atos até mesmo religiosos. Mas com a pós-modernidade, o homem passou a ter uma morte isolada, sem consciência e soterrada por aparelhos médicos, fazendo com que nós precisemos da bioética para refletir sobre as situações a serem tomadas na terminalidade da vida, isto é, nas situações que a morte é um fim inevitável. Em suma, a bioética apresenta-se como um conjunto de reflexões multidisciplinares almejando as soluções éticas aos conflitos entre as condutas tomadas frente aos avanços das biociências e as suas interferências na vida do ser humano. Ela surgiu no século XX com o avanço das ciências em razão de experimentos atrozes como os realizados durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração nazista. Essa bioética é pautada em vários princípios, dentre eles o da beneficência, o qual impõe uma obrigação de agir sempre em benefício de outrem, o da não maleficência, impedindo que se inflija mal ou dano ao outro, e o da autonomia, que corresponde ao respeito das escolhas tomadas intencionalmente e sem nenhuma forma de influência ou entendimento que determine a tomada de decisões. Entendido isso, vamos compreender a distinção entre as situações que podem ser tomadas na terminalidade da vida, como por exemplo a eutanásia, que é o ato de retirar a vida de uma pessoa por piedade ou compaixão diante do seu intenso sofrimento. Assim, é uma hipótese de homicídio privilegiado segundo o nosso Código Penal, no artigo 121, parágrafo 1º. Diferentemente, no suicídio assistido, o enfermo solicita a ajuda de um terceiro que prescreve drogas letais ou outros meios eficazes para que esse enfermo tire a sua própria vida, sendo reproduzido no nosso artigo 122 do Código Penal, que dita que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, com a pena de reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Além disso, nós temos também a distanásia, que é a futilidade ou obstinação terapêutica. Ela ocorre quando são ministrados meios desproporcionados que causam um aumento quantitativo da vida do paciente, mas sem nenhum benefício qualitativo, causando um intenso sofrimento e agonia, sem a menor perspectiva de alterar o quadro clínico do paciente. Depois de compreendermos todos esses termos e conceituações, vamos agora para um estudo de caso, mais especificamente sobre a obstinação terapêutica em uma criança. Então vamos lá! O estudo de caso desse vídeo é pautado no artigo Quando a Morte é um Ato de Cuidado, Obstinação Terapêutica em Crianças, da professora Débora Diniz. Nesse artigo, a autora analisou um caso específico de recusa da obstinação terapêutica para um bebê de 8 meses portador de amiotrofia espinhal progressiva tipo 1, uma doença genética que é incurável, degenerativa e com curto prognóstico médico de sobrevida. Em razão disso, os pais buscaram suporte judicial para garantir que a criança não fosse submetida a mecanismo de respiração artificial caso apresentasse novas paradas cardiorrespiratórias durante atendimento hospitalar. O certo é que o bebê foi a óbito por parada cardíaca 1 semana após a decisão favorável da Justiça.
Entendam bem, a ventilação mecânica garantiria a sobrevida do bebê, mas não interromperia o avanço da síndrome. O que os pais solicitaram na justiça é que o limite da medicalização era até o ponto de seu filho não conseguir mais respirar por ele mesmo, justamente para impedir que a medicalização desproporcionada se tornasse uma tortura. As conclusões da autora elas foram bem interessantes. A primeira delas é que os pais eram as pessoas jurídicas e eticamente legítimas para tomar decisões relativas ao cuidado do bebê e deram provas concretas de que representavam seus melhores interesses. Além disso, não havia opção terapêutica nem possibilidade de reversão do quadro clínico ou mesmo medidas disponíveis de contenção da síndrome que justificassem a ventilação mecânica. Além disso, os pais estavam conscientes, informados e esclarecidos de que a ventilação mecânica não estenderia a sobrevida do bebê. O que ela efetivamente destaca é que os pais apelaram para o direito humano de estar livre de tortura da criança e que o bebê ele não poderia ser submetido a uma tortura mediante esse processo de medicalização. Então, Werderson, esse bebê foi entregue à própria sorte? A resposta é não. O que os pais optaram foi pela ortotanásia, isto é, aquela morte natural, no seu tempo, sem o encurtamento ou prolongamento da vida através de máquinas. Ela não é um deixar morrer, mas é uma morte natural acrescida da dignidade dos chamados cuidados paliativos que, segundo a OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar para o enfermo e seus familiares, objetivando uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes por meio da prevenção e alívio de sofrimento, seja ele físico, psicológico ou espiritual. Vale destacar que a ortotanásia está regulada no artigo 1º da Resolução 1085 de 2006 do Conselho Federal de Medicina, que afirma que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Então devemos viver a todo custo? Particularmente, sou defensor da ortotanásia ante a possibilidade de uma dignidade na terminalidade da vida, proporcionando uma morte natural no seu tempo e sem sofrimento, respeitando os princípios bioéticos da beneficência, não maleficência e autonomia, em sentido totalmente contrário ao sofrimento desnecessário e sem benefícios da distanásia ou obstinação terapêutica. Contudo, a autonomia de todos deve ser preservada e os limites de meios proporcionados ou não de tratamento e medicalização irão variar de acordo com cada caso, dependendo assim do direito de escolha do indivíduo ou de seus representantes. Indo para o nosso quadro de revisão, percebemos que a bioética apresenta-se como um conjunto de reflexões multidisciplinares, almejando as soluções éticas aos conflitos entre as condutas tomadas frente aos avanços das biociências e as suas interferências na vida do ser humano. Além disso, percebemos que a bioética ela nos ajuda a refletir sobre as medidas a serem tomadas na terminalidade da vida, como a eutanásia e o suicídio assistido, que são criminalizadas em nosso ordenamento jurídico. Também percebemos que a distanásia ou obstinação terapêutica apenas proporciona um prolongamento artificial da vida sem nenhuma qualidade e com muito sofrimento do paciente. Além disso, através do estudo de caso, concluímos que a ortotanásia é a melhor saída, uma vez que ela é uma morte no tempo certo, uma morte natural, com o suporte dos cuidados paliativos que não se confunde com um deixar morrer, já que atende aos princípios bioéticos e assegura a dignidade humana. Contudo, devemos preservar a autonomia de cada indivíduo sobre os procedimentos que quer se submeter. Então agora eu retorno a pergunta para vocês. Devemos viver a todo custo? Comentem aí embaixo. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Animajus. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para mais notificações. E não deixem de conferir as referências que eu deixei na descrição aqui do vídeo. E até a próxima!